Olha lá, notícia boa, viu? Eu gosto muito de olhar antes de falar, né? Porque a gente às vezes faz confusão. Mas as nossas ações de Guarulhos, a última que nós ingressamos com o uso capião em Guarulhos, caiu na 4ª vara civil. Poxa, essa ação foi distribuída faz menos de um ano. Já está na fase estação. A fase estação e a fase pericial, onde o juiz nomeia um perito, ele ou ela, para fazer uma topografia, que é a planta terminal descritiva, é a fase final. Então está indo muito bem. Outras ações que nós tivemos aqui em Guarulhos durou 1 ano e meio, 2 anos, tivemos uma que durou 3. Não é nada absurdo, né? Então, acho que está dentro da normalidade, sim, viu? Tá. Só uma pergunta, doutor. Imaginando que a gente faça, então, esse uso capião e que aí a gente demore aí, sei lá, 2, 3 anos. Tá. Se em algum momento a minha mãe vir a falecer, né, no caso, e o meu irmão, ele querer reivindicar esse direito dele, né, dessa questão da posse desse imóvel. Eu já vou ter entrado já com esse processo já vai estar sendo analisado. Mas eu acredito que talvez você tenha algum tipo de oposição a esse pedido. Ó, você vê, eu estou vendo uma aqui, ó. Nós tivemos resultado, uma que foi distribuída em 2017, e em 2019 já tivemos o resultado final, né? E por que nós tivemos o resultado em 2019? Porque ocorreu um atraso porque a gente não achava o síndico, que do lado da casa era um prédio. E quem que é citado no prédio? O síndico. Não achava ele. Porque ele morava em Santos. Geralmente o que demora é a citação. Muitas vezes você consegue citar de primeira, ou o juiz acaba autorizando a citação por edital, que também você ganha tempo. O ruim é quando o juiz quer que você ache um endereço novo. Então você vai ter que tentar 3 vezes para depois cair no edital. Entendeu? Mas então, nesse caso que eu falei para o doutor, quais seriam os riscos para esse processo? Para a gente conseguir ter um desfecho favorável? Olha, entendeu ou não? Entendi. Na verdade, bato na madeira, tua mãe não vai falecer, né? Deus proteja. Sim, não, eu também espero que não, mas né, se acontece uma fatalidade dessa, o que o seu irmão pode fazer? Ele pode distribuir uma ação de inventário, se ele for atrás de um advogado ou advogada, distribuindo o inventário, o formal de partilha é o fim do inventário. Então não dá para ele trabalhar com esse documento porque ele não tem, está no comecinho do inventário. Aí o que ele poderia fazer, se na cabeça dele falar assim, meu irmão vai fazer os capião, não acho justo, um exemplo. Ele poderia fazer uma ação de arbitramento de aluguel, onde ele usaria no polo da ação o espólio. Ele seria o inventariante e o espólio cobraria aluguel de você proporcional. Essa seria a dor de cabeça. Poderia ter uma dor de cabeça ainda maior. Ele poderia fazer ainda uma ação de extinção de condomínio. Esse imóvel iria a leilão, ou poderia ser adjudicado por alguém, para que fosse dividido em partes iguais diante da herança, dos direitos hereditários, entendeu? Sim. Por isso eu estou te falando com muito carinho, muita propriedade, se você investiu nesse imóvel, construiu, e tenho certeza que fez isso, e há 12 anos, Tiago, tem que fazer os capião, você não pode ficar esperando, não. Não pode mesmo, porque os capião não é caro. Não é caro, não é oneroso, não é difícil. A cidade que você está é uma cidade boa de uso capião, pelo menos os principais cartórios têm julgado aí uma média boa. Você tem que fazer uso capião não só para regularizar esse imóvel, se tornar dono, proprietário, né, ter segurança, uma garantia financeira, mas também para se prevenir se alguém mudar de ideia, porque você usa a súmula dentro do uso capião, você pode usar a súmula 237 do Supremo, entendeu? O que é essa súmula 237 do Supremo? Essa súmula diz que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. Então, se o seu irmão faz uma ação contra você de arbitramento de aluguel ou extinção de condomínio, ou ele se habilita no uso capião, se habilita porque ele achou seu uso capião, ou ainda ele faz uma contestação, você consegue segurar esse pagamento de aluguel, provavelmente, é uma das teses que tem funcionado em várias situações, você consegue segurar esse pagamento de aluguel, entendeu? Até a finalização desse processo. Até a finalização desse processo. Por isso o uso capião para você é essencial, não só para regularizar o imóvel, mas para que você tenha um escudo protetor, um guarda-chuva em relação ao que pode acontecer no futuro. Tá. E assim, a concepção do uso capião, a finalização dele é o quê?
no caso, vai ser emitido ali uma nova matrícula, é isso? Do nome? Quando você ganha o uso capião, em regra, o que acontece? O juiz vai expedir um ofício, mais a sentença, você vai levar no cartório. O cartório tem o princípio da autonomia, é o princípio da autonomia do direito registral, Lei 6.015. O cartório normalmente vai abrir uma matrícula nova, porque é uma forma originária de adquirir propriedade, então isso seria a forma mais correta, mais interessante, né? Tem cartório que faz o quê? Tem cartório que faz o registro da sentença. Então não abre uma matrícula nova, mas o efeito é o mesmo. Dali para frente conta uma nova história, um novo livro, uma nova página, entendeu? Tá, e aí com isso, com esse novo registro, com essa nova... Você é dono, né? Você é proprietário. Tá. Agora, no seu caso, como nós estamos falando, eu estou olhando aqui, nós estamos vendo aqui uma matrícula só, o cartório é obrigado a abrir uma matrícula nova, né? Então, dificilmente o cartório não vai fazer isso, entendeu? Tá. Uma outra dúvida. Porque assim, eu não sei se o doutor aí está abrindo o primeiro documento que eu enviei, que é onde consta o número da matrícula. Tô. Essa imobiliária, se eu não me engano é Continental ou Piracaia, ela está com um problema muito grave em Guarulhos, em termos de bloqueio de bens, alguma coisa do tipo. O resultado dessa ação, por mais sendo favorável para a gente, o fato de ter esse tipo de bloqueio pode desencadear algum outro problema? Não porque o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade, seja usado na forma de ação, na forma também de extrajudicial ou até administrativa. Então, por mais que tenha gravames na matrícula, seja qual for, né, você consegue ganhar a ação mesmo assim. Não vai impedir o sucesso na demanda, não. Eu pergunto assim, mas assim, os imóveis lá, que são os vizinhos, todos conseguiram uma escritura. Então, assim, não teve. O problema é que parece que está tendo alguma coisa recente lá para a imobiliária. E como o único contrato onde consta o registro é o primeiro, né? Então, eu perguntei. Agora, você tem tudo para ganhar assim com facilidade, viu? Eu não vejo dificuldade de ganhar. Você está muito tempo, né? Como que você faria para perder o seu uso capião? Só se você ingressasse com o uso capião errado, com o procedimento errado, ou a espécie, a modalidade errada, né? No Brasil, eu falo para os meus alunos, explico nos meus livros também. Nós temos 36 espécies de uso capião. Poxa, tem 36 espécies, você vai escolher uma espécie que é cheia de requisitos. Quanto mais lapso temporal você tem no imóvel, mais tempo você tem de posse, vai permitindo você usar uma demanda maior de uso capião. Então você vai escolher qual? Aquela que você tem a chance de ganhar com mais facilidade. No seu caso, como você tem 12 anos de posse, você pode trabalhar com a do 1238, que é o extraordinário. Esse uso capião permite a má-fé. Esse uso capião também permite, além da má-fé, você não precisa ter justo título. Ou seja, para perder essa ação é muito difícil. Só se aparecesse... má-fé, doutor? Má-fé é subjetiva, né? Isso é perigoso. O juiz pode falar isso aqui é má-fé, o juiz ou a juíza, e você perder a ação por causa disso. Quer ver um exemplo? Se você faz um uso capião constitucional, o juiz ou a juíza pode falar assim, eu vou dar improcedente. Ele tem todos os requisitos, mas eu entendo que tem má-fé. Não é o caso, porque esse uso capião não exige boa-fé. Uso capião ordinário, esse exige boa-fé. Então o juiz também poderia, o juiz ou a juíza, fazer isso. Mas o uso capião que você vai usar, o extraordinário, mesmo que o juiz ou a juíza queira aplicar de forma subjetiva, falar assim, não, eu acho que tem má-fé aí, então vai julgar improcedente. Ele não pode fazer isso, porque esse uso capião permite a má-fé. Não é o caso, mas permite se o juiz ou a juíza, de forma subjetiva, entendesse dessa forma, entendeu? Ou seja... No caso, assim, eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão para eu ver, só para tirar uma dúvida. No caso de ser acusado de algum tipo de má-fé, esse vínculo temporal com a minha mãe ajudaria alguma coisa? No caso de ter sido feito, enfim, você ter ali todo né, a história ali daquele imóvel finalizando na minha mãe. Isso daí seria alguma coisa assim ajudar ou não? Não, está muito bem pacificado, né? Hoje o herdeiro ele pode fazer uso capião, tem a decisão que eu te falei, né? A decisão do RESP, está muito bem definido isso. É claro, tem juízes conservadores aí que podem atrapalhar você em primeiro grau, mas a peça bem feita, e você com todas essas provas que você tem, poxa, tem jurisprudência, né?
O recurso especial 16.31.859, ele fez jurisprudência no Brasil todo. Você tem a posse exclusiva, você tem a gestão exclusiva do imóvel. Quem que paga as contas desse imóvel hoje? Só você, né? Então, não vejo uma dificuldade em você ganhar essa ação, não. Você vai ganhar, acredito, com até facilidade. A não ser que aparecesse um contrato que você assinou para o seu irmão, um exemplo, não é o caso, né? Estou dando um exemplo. Um contrato que você esqueceu, você assinou e não me falou, então você assinou um comodato, um contrato de locação. Aí sim poderia colocar você em risco a ação, porque você não tem a posse, né? Você era um inquilino do outro irmão, proporcionalmente falando, ou um comodato, mas não é o caso. Você construiu, ninguém falou nada, você está há muito tempo no imóvel, você é o legítimo possuidor, né? Só falta regularizar, passar para o seu nome, entendeu? Tá, agora uma dúvida. Como eu falei, é um único terreno, 10 por 25, porém construído em 2 imóveis ali que foi feito o desmembre ali fisicamente. Como que a gente faria para contemplar o uso capião, imaginando o desmembramento disso? Porque assim, a ideia é entrar regularizar o imóvel de uma forma total, ou seja, que a parte onde eu construí fique para mim e a parte onde meu irmão construiu fique para ele. Como que a gente conseguiria regularizar? Existem 2 formas de fazer isso. Você poderia propor uma ação só de uso capião em nome seu e nome do seu irmão, mas isso seria horroroso, seria horrível. Uma estratégia muito ruim. Porque você vai depender dele, ele vai depender de você, não é legal isso. E fora que você vai acabar desistindo, não é o caminho correto. E vai gastar muito, porque depois vocês vão ter que desmembrar, vai ficar muito difícil de fazer isso. Então o caminho correto é cada um fazer o seu uso capião, cada um regularizar o seu imóvel. A hora que você ganhar a ação de uso capião, o imóvel vai para o seu nome, a sua parte. Na matrícula do imóvel atual, vai uma averbação de uma sentença dizendo que aquela matrícula deixou de ser aquele tamanho, passou a ser esse tamanho, porque parte da matrícula, parte não integral, mas parcial, passou a ser de outra pessoa, que é você. E aí, se ele quiser regularizar também, ele vai ter que fazer o uso capião dele, entendeu? Senão ele vai ficar com uma matrícula irregular, né? O imóvel irregular, não só o imóvel, como uma matrícula. E vai ter uma matrícula que ainda perdeu parte da área para você, entendeu? Então não teria como a gente contemplar esse imóvel através de um único campeão, porém para 2 donos? Não. O uso capião é por posse, né? Situação fática. Então, o ideal é você fazer o seu, ele faz o dele. Seria algo desastroso fazer um uso capião só. Depois você não ia conseguir desmembrar e poderia te dar uma dor de cabeça e te jogar na mesma situação de irregularidade, entendeu? Tá, e no caso, eu querendo seguir com esse uso capião e o meu irmão não. Você vai regularizar a sua casa, você vai ter a sua casa regularizada e seu irmão vai ficar com a casa dele irregular. Toda aquela dor de cabeça que a gente conversou aqui, de arbitramento de aluguel, de extinção de condomínio, o seu irmão pode ter. E você já não vai ter mais, porque o imóvel passa a ser seu, entendeu? Tá, mas imaginando que assim, no final do uso capião vai ser, aí seria emitido a matrícula, a decisão, porém com esse agravante, vamos dizer, seria ali, entendi. Na verdade, então, você fazendo o seu uso capião, você vai regularizar o imóvel seu. O seu imóvel vai se tornar, muito provavelmente, uma outra matrícula. Agora, o seu irmão vai continuar com o imóvel irregular, se ele não fizer o uso capião, entendeu? Tá, agora uma dúvida agora, assim, mais para a parte executiva da coisa. Como o senhor falou dos vizinhos, né? Todos os vizinhos lá a gente tem um bom relacionamento e também eles estavam antes da gente, né? Eu digo assim, especificamente o da frente e o do lado. Como que seria acionado eles nesse processo? Assim, seria uma declaração por escrito, alguma coisa assim presencial? Só para eu ter uma ideia assim. Claro. Uso capião, quando nós falamos de uso capião, nós somos obrigados a citar os vizinhos, os confinantes. Em regra, eles são citados via correio. Sempre via correio. Dificilmente vai ser de outra forma, é via correio. Depois de 1 ou 2 tentativas, 3 tentativas, se não for citado, eles vão ser citados por edital. Os vizinhos vão ser citados via correio. O que a gente pode fazer, quando você conhece o vizinho, tem amizade com o vizinho, com a vizinha, você pode fazer com que, né, ele assine, ele peça que ele ou ela assine uma declaração de ciência do processo em andamento. E aí dá para juntar no processo. Tem juiz, normalmente muitos juízes, né, juíza, acabam entendendo que foi dado como citado. No passado existia uma dificuldade muito grande em relação a isso, eles não aceitavam, né?
Eles achavam que o ato citatório era obrigatório, sob pena de nulidade, mas as coisas mudaram, né? Mudaram porque os juízes também querem se livrar do processo, querem bater meta. Então, hoje, se você conseguir fazer isso, é bom, ajuda. Provavelmente você vai se livrar da citação. Não é obrigatório, dependendo do vizinho, dependendo se você não tem uma relação com o vizinho, eu oriento nem fazer, porque você vai assustar o vizinho. Então, deixa chegar uma citação, ele vai vir perguntar o que é isso, e aí você vai falar, eu uso capião, estou regularizando o imóvel. O que eu preciso fazer? Nada, só você ficar quieto. Ficando quieto você já ajuda, entendeu? Então ele não pode reivindicar alguma não, coisa ali. Não pode não. Não porque você não está pegando o espaço dele, nada disso, né? E assim, imaginando aí, assim, seriam todos os vizinhos, imaginando frente, fundo... Não, em São Paulo, no estado de São Paulo, você está onde? O imóvel está localizado aonde? Guarulhos. Guarulhos, é verdade. Você me passou, eu olhei até os processos de Guarulhos aqui. Quando nós falamos de Guarulhos, o entendimento hoje é que são os vizinhos confrontantes, parede com parede, lado direito, lado esquerdo e fundos. Alguns estados e algumas cidades, existe a citação frontal, que é do vizinho da frente. Mas não é o seu caso, não. Aí isso não vai acontecer com você. Tá. Aí no caso, então, só o fundo aí pra gente estabelecer um pouco. Só. Tá. Bom, ficou claro. E assim, só para eu ter uma ideia, não sei se o senhor passa depois ou se é agora, só para esse... Não, eu passo sim, porque a consulta, a ideia é que você fique craque no assunto, entenda, tenha noção de preço. Quanto você gasta para fazer uso capião, né, de herdeiro ou qualquer outro? No seu caso é uso capião extraordinária, judicial. Hoje o custo de uso capião é muito baixo, pelo que ele entrega. Ele te entrega um escudo protetor. E além disso, ele vai regularizar o imóvel, você vai se tornar dono, proprietário. Então é muito importante o uso capião nesse caso, você precisa ter dor de cabeça no futuro. E às vezes não é nem seu irmão, às vezes seu irmão casa com alguém e essa pessoa ele vem a falecer, ela quer brigar pelo direito do imóvel, então você tem que tomar cuidado com isso também, né? Ou os filhos dele. Então hoje o que você pode fazer em relação a isso? Você pode fazer um uso capião para conseguir a regularização do imóvel, registrar e também se proteger com um escudo protetor. Hoje você gasta para fazer uso capião, gastos mínimos, taxa judiciária, 1% do valor da ação. Taxa judiciária. 1% do valor da ação. Outro gasto você vai ter citações. São dos vizinhos, lado direito, lado esquerdo e fundos. E o último proprietário que conste na matrícula os seus herdeiros. Citação por correio, em média R$14. Tem estado que vai para 4%. Só interrupção. No caso, a citação do último contrato. Citação do último proprietário que conste na matrícula. Isso. Que aí seria a imobiliária, no caso. Seria a imobiliária, porque ela que consta aqui, eu estou vendo aqui, ó. Tá. Aí a gente cai naquela questão, né? Se ele se reivindicar, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, é isso? Isso. Não tem nem que pensar em contestação, né? Não, eu imagino assim, pior cenário, entendeu? Entendi. Porque aí assim, se a ideia é a gente não utilizar os contratos, né, através do documento extraordinário, se de repente eles quererem se aprofundar nisso, a questão do contrato no FUD de novo? Como que alguém pode se defender em relação ao uso capião? Seja o vizinho ou o proprietário que conste na matrícula. Ou até um herdeiro, né, que se sinta prejudicado. Ele pode se habilitar ao processo de uso capião a qualquer momento. Ele pode se habilitar, é só fazer uma petição, informar que é um terceiro interessado. Seria uma forma de você entrar no processo, questionar. Outra forma seria após a citação. Ele é citado, ele ou ela, e aí surge o direito de fazer, depois da citação, a contestação. Entendeu? Eu entendi, mas assim, porque assim, o que eu estou entendendo? Que a gente vai entrar aí com pedido direto... Você está receoso em relação a isso, Thiago? Que alguém questione? É que, na verdade, assim, eu tenho algum receio de repente, pleitear dessa forma, e se algum momento ressurgir... Vamos imaginar o seguinte, a gente pleiteou dessa forma e bateu lá na imobiliária. A imobiliária fala assim, pô, esse contrato foi vendido para fulano. Fulano foi o primeiro comprador, no caso do contrato. Então, assim, chega, aí a gente incluiria ou habilitaria esses contratos no processo. Como ficaria isso? Eu sei que na nossa cabeça sempre passa isso, né? Será que alguém vai contestar? Será que alguém vai fazer alguma coisa?
Mas normalmente não. O que eu tenho visto aqui no escritório, são muitas ações de usucapião no Brasil todo, não contesta não. Se alguém contestar, que tem muitos casos que contestam, tanto o vizinho como o último proprietário, isso não quer dizer que você vai perder a ação, viu? O contestar ou alguém se habilitar no processo não quer dizer que você vai perder a ação do usucapião. Porque não é só contestar e falar, olha, eu não aceito, ele não tem direito. É uma ação declaratória, algo importante para te explicar. A ação do usucapião é uma ação declaratória. Você não está brigando com ninguém. Tanto é que eu explico para os meus alunos que o advogado ou a advogada, quando coloca em face ou contra, errou a ação do usucapião, fez mal feita. Está fazendo errado em relação a vício material e processual. O usucapião é uma ação declaratória, você não está brigando com ninguém. Você está batendo na porta do Poder Judiciário e está falando, judiciário, eu tenho a posse, mansa e pacífica e ânimos do homem. Eu sou herdeiro, um exemplo, tenho até já um julgado, eu cumpro a função social da propriedade, a posse é exclusiva, a gestão é exclusiva, e eu quero passar para o meu nome o imóvel. É um direito meu. Então, mesmo que alguém conteste, você vai ganhar o usucapião, porque você está falando a verdade, né? Você tem as provas que você está falando a verdade, entendeu? É muito difícil perder o usucapião, principalmente quando você tem 10 anos de posse, 2 anos. Pode acontecer, não existe causa-ganha, né? E pode acontecer fatalidades, um juiz, uma juíza que não goste do assunto, não entenda do assunto, pode acontecer. Mas normalmente você consegue reformar em 2º grau, 3º grau. O 3º grau no Brasil em relação ao usucapião, e aí eu trago o Superior Tribunal de Justiça como exemplo, poxa, tem julgado muito bem as demandas de usucapião. Nós temos hoje a possibilidade de fazer usucapião de apartamento, imóvel superior ao módulo rural ou inferior, usucapião de herdeiro já está pacificado que pode, né? Tem esse RESP famoso aí. Então, se você digitar no Google hoje, usucapião de herança, o próprio Google fala, é possível, a jurisprudência fala que sim. Então mudou muita coisa. Então você tem a chance muito grande de dar certo e resolver essa questão através do usucapião, viu? Então, sobre os custos, ficou a questão da citação. Você anotou, então, taxa judiciária? Você anotou, né? Eu, na verdade, eu nem estou anotando. Você quer anotar? Anota aí para você fazer os seus cálculos aí. Doutor, pode começar de novo? Desculpa. Vamos lá, não tem problema. Primeiro gasto que nós temos, então, a taxa judiciária. Uma ideia mais ou menos quanto que é? Estado de São Paulo, 1% do valor da ação. Qual que é o valor venal do imóvel? Você sabe qual é o valor venal? 1% seria o valor venal. Quanto? O valor venal do terreno IPTU é 180 mil, se não me engano. Tá, só que você já tem o IPTU individualizado ou não? Não, então, ele está o IPTU total. Total. Isso não vai fazer você ganhar ação ou perder ação, mas é importante. Você já foi atrás para individualizar o IPTU? Então, na verdade, eu nem levantei as questões de prefeitura porque eu não consegui ainda entender as questões de registrais. Da regularização do próprio imóvel. Entendi. O lado bom, uma notícia boa que eu tenho para você é que você, após ganhar a ação do usucapião, você vai se tornar dono, proprietário. E você vai conseguir fazer a regularização com muita facilidade em relação a IPTU, em relação a qualquer outra coisa, viu? Então, a princípio a gente pode considerar então 1% do valor do imóvel, porque se não for entrar junto... Só que não é 180 mil, porque você tem 50% do terreno, né? Da posse do terreno, não é isso? Então, na verdade, esse usucapião, o valor da causa não seria com base no valor venal, seria com valor de avaliação. Um corretor, uma corretora de imóveis, um arquiteto. Aqui no escritório eu faço isso para ajudar o cliente. Fazemos uma avaliação do imóvel com base no IPTU, mas falando que você tem 50% do terreno. Então você pagaria o quê? 1% em cima de 50% desse valor venal. Mas isso só terreno, sem obra, né? Mas dá para trabalhar, porque é o valor de alçada, né? Porque se colocar o valor da obra, vai encarecer bastante. O usucapião não é o valor de mercado, é o valor venal, né? Seja ITR ou IPTU. E no seu caso é um valor proporcional, porque você não tem a área toda, né? Sim, então, mas como a contemplação da ação seria o terreno, eu não entendo porque assim, o valor venal ser composto de terreno mais área construída. Não, mas normalmente não é. O judiciário não pega no pé em relação a isso, não. Normalmente hoje o que você vai gastar aí provavelmente é 1% de metade desse valor venal. É o que você vai gastar, pode calcular isso. Tá bom. Qual que é o segundo? Segundo gasto, as citações. Essas citações é via judiciário mesmo, né? Isso, na verdade é via correio. Tá. O senhor tem uma ideia mais ou menos?
Estação hoje R$14 e pouquinho. Você não vai gastar mais que isso. É via correio. Deixa eu até confirmar o valor aqui para você, ó. Pra você já saber direitinho, ó. Mas é algo que não chega a R$50, vamos colocar. Não chega, não. Eu falo porque tem atualização. Ó, R$19,50, tá? Perdão, teve alteração sim. R$19,80. Qual que é o próximo? Aí você calcula último proprietário, uma. Vizinho lado direito, lado esquerdo e fundos. A sua casa, os vizinhos, é um vizinho só do lado direito? E no fundo é um vizinho só ou tem vários vizinhos? Vizinho por lado. Tá. Então pode calcular isso mesmo, tá? Então são 4 estações via correio. Lembrando que esse gasto, se você pedir justiça gratuita e ela for deferida, você já não tem taxa judiciária nem estação. Não, acho que não. Qual que é o mínimo de renda? 2 salários mínimos. Não, acho que não passa. Tá. Agora, outro gasto que você vai ter é a perícia. O juiz vai nomear um perito, seja ele, seja ela, e ele vai fazer a topografia dessa área. Isso é obrigatório, mesmo você juntando a topografia. E aí o espaço, a sua casa bate quantos metros quadrados? Quantos, Thiagão? Ó, o terreno é 5 por 25, são 2 lajes, né? Então 250 a 500 metros, mais ou menos. Tá, então vamos calcular. Você vai pagar aí provavelmente uns R$1.500. É o que você vai pagar. Não vai pagar mais que isso também não. E aí, no caso, assim, essa perícia, eu não precisaria fazer nenhum laudo anterior a isso. Seria tudo comprovado na perícia. O ideal, o uso capião existe uma exigência que você junte a planta mineral descritivo. Isso você acha no cartório arquivado ou na prefeitura. Se você não achar no cartório na prefeitura, não quiser procurar, você pode contratar um topógrafo para fazer uma planta simples, né? Só para... No caso da planta do terreno, da posição do terreno em relação ao todo, eu acho que é possível achar. Tá. Agora eu digo a planta do imóvel em si, da construção. Agora uma saída inteligente que eu falo para os meus alunos, você pode pedir antecipação da perícia, na petição inicial. Você fala, excelência, juiz, juíza, eu não achei a planta mineral descritiva. Para não gastar 2 vezes, eu quero antecipação da perícia. Tem dado certo. Em São Paulo, em Guarulhos eu já consegui. Tá? É uma saída, né? Porque aí você paga uma vez só, entendeu? Exatamente. E a perícia também é informação importante. Você pode pedir o parcelamento dela, tá? Legal. Se o juiz provavelmente vai conceder, nunca vi um caso que não concedeu, porque é o perito que vai aceitar o parcelamento. O único problema é que você parcela, o perito só entrega depois do pagamento final, da última parcela, entendeu? Então isso pode gerar um atraso, né? Mas dependendo do contexto, não é um custo que também viabiliza. Tá. Então, você anotou então, né? Então nós temos aí taxa judiciária, citações são 4 e perícia. Isso. Anota as teses também. Uso capião judicial. Uso capião judicial. Extraordinária. Artigo 1238, parágrafo único. Anota também parágrafo único do Código Civil. Parágrafo único. Parágrafo único. Anota também enunciado. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E anota o RESP tão famoso que eu te falei. RESP 1631-859. RESP 1631-859. Que fala dos capião de direito de herança. É importante você também incluir na peça.